Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui e já poder desfrutar de tudo o quanto Deus tem feito aqui neste lugar. Amém? Deus é bom. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus é bom. E o amor dele dura para sempre. E é por isso que nós estamos aqui crendo naquilo que Deus tem feito e naquilo que Deus fará. Eu creio que quando nós nos reunimos como igreja num lugar como esse, a gente sabe que nesse lugar ele poderiam ser várias coisas, mas ele se torna especial pelo propósito pelo qual nós estamos aqui. Isso aqui poderia ser uma indústria, poderia ser uma casa de shows, poderia ser qualquer outra coisa. Mas quando a igreja de Jesus, ela se reúne neste lugar com o propósito de adorar o nome de Jesus, quando nós oramos, adoramos o nome dele, esse lugar muda, pela presença dos santos que estão aqui. Então por isso que é tão importante estarmos aqui nesse lugar, amém? Eu creio que certamente nessa noite nós devemos ter alguns visitantes aqui, então antes de começar a mensagem eu quero conhecer os nossos visitantes. Você está aqui pela primeira vez, convidado por alguém, familiar, levante uma de suas mãos, eu quero te dar boas-vindas, e nós como igreja também queremos te dar boas-vindas. Você está aqui pela primeira vez, levante uma de suas mãos, para eu te conhecer. Temos visitantes aqui, ali, atrás, nós temos, você que é membro da nossa igreja, aqui à minha direita também, aqui no meio, temos vários visitantes. Você que é membro da igreja e viu uma pessoa com a mão levantada, cumprimente essa pessoa e diga que ela é muito bem-vinda. Cumprimenta aí, ó. Wallace, por que você está de mão levantada? Ô, gente. Wallace, esposo da Daiane, foi membro por muitos anos aqui da nossa igreja. Nos últimos anos eles estão ali no Rio, né, na região de Búzios, um lugarzinho feio, né, Wallace? Deus levou ele para Búzios, gente, amém, né? Acho que a gente orou pouco e o Wallace orou muito. Muito bom ter você aqui, tá, meu irmão? Uma alegria. Nessa noite, a palavra que Deus colocou no nosso coração é sobre serviço. Pela manhã, o pastor Juarez já esteve compartilhando para nós uma palavra muito abençoada, em cima do texto de Marcos, capítulo 10, falando sobre o serviço como humildade, o serviço sendo dinâmico e o serviço no reino como sendo intenso. E desafiado a continuar a falar sobre esse texto, em cima do mesmo texto, eu quero que você abra sua Bíblia aí, mais um instante, no texto de Marcos, capítulo 10, novamente, a partir do versículo 35 ao versículo 45, Marcos 10, 35 a 45. O texto vai ser projetado e eu vou fazer a leitura. Você pode abrir aí ou acessar a sua Bíblia no seu celular. O texto diz o seguinte: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos.
pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É muito importante quando você lê um texto bíblico, você entender o contexto. É muito importante quando você lê um texto, você nunca lê o texto de forma isolada, porque talvez você pode ter uma interpretação errada do que a palavra de Deus está querendo dizer. E quando nós lemos esse texto aqui de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35, é muito importante você voltar alguns versículos atrás para poder entender qual é o contexto. O contexto é uma caminhada de Jesus com seus discípulos em direção a Jerusalém. Possivelmente Tiago e João, possivelmente não, certamente, filhos de Zebedeu, a sua mãe era Salomé, irmã de Maria. Então eles tinham um grau parentesco muito próximo a Jesus. Isso trazia uma proximidade e um acesso deles como alguém muito familiar, alguém da mesa. Não só o fato deles serem discípulos de Jesus, mas o fato deles conhecerem talvez Jesus desde pequeno. E pensando nesse contexto, o texto anterior ele diz que eles estavam subindo para Jerusalém. Essa caminhada para Jerusalém era uma caminhada, meus irmãos, que estava ali anunciando o que aconteceria com Jesus. Dentro de poucos dias, Jesus seria ali entregue, condenado, sacrificado, morreria e ressuscitaria. E nesse contexto que Jesus está ali anunciando o que aconteceria com ele, Jesus está ali dizendo, olha, eu vou ser entregue, vou ser condenado à morte, eu vou ser entregue aos gentios, eles vão zombar de mim, eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar, eles vão me matar, mas eu vou morrer e vou ressuscitar. No final de tudo isso, chega alguém e pergunta para eles, eu posso ser o maior junto com você? Parece aquela pergunta de alguém meio que sem noção, né? Sabe, aquela pessoa meio que sem noção. E eu fico impressionado e ao mesmo tempo agradecido por ter esse relato na Bíblia, porque isso mostra a humanidade dos discípulos. Isso mostra o quanto os discípulos eram parecidos comigo e com você. O quanto os discípulos, apesar de terem caminhado tanto tempo com Jesus, ali já no final do seu ministério, depois de quase 3 anos ali, eles estavam manifestando coisas da sua alma que ainda não tinham sido resolvidas. E é muito importante você entender isso, porque quando a gente olha para esse contexto daquilo que estava sendo detalhado, o Evangelho de Marcos é um evangelho que fala com muito detalhe essas atitudes de serviço, aquilo que Jesus fazia com seus discípulos, o relacionamento de serviço que Jesus tinha com seus discípulos. E é muito interessante você entender, porque tudo isso é um cumprimento profético. Os profetas que nós lemos, eles apontam para o nascimento de Jesus. O profeta Isaías é um profeta que anuncia muito quem seria Jesus, o que Jesus iria fazer. E talvez um dos significados mais difíceis para que os judeus pudessem compreender Jesus como sendo o Messias, foi a atitude que Jesus teve diante dos discípulos. Porque quando nós lemos em Isaías capítulo 53, nós vemos efetivamente qual era o propósito de Jesus. E os judeus aguardavam Jesus como sendo o libertador, como sendo alguém que viria e estabeleceria um reino visível. E possivelmente eles pensavam que ele viria derrotar o Império Romano. Possivelmente eles imaginavam que Jesus iria levantar um exército, construir um castelo e ser uma grande potência para destruir todos os principados que estavam reinando. E aí eles recebem Jesus, filho de José, filho de Maria. Era um improvável. E quando nós lemos para aquilo que o profeta Isaías profetizou sobre Jesus, nós entendemos tudo o que está escrito em Marcos. Olha o que Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11 diz. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia! Jesus estava sendo anunciado por Isaías como servo justo. E se você entende sobre justificação, você começa a entender que Jesus ele veio para nos justificar. E o que é a justificação? E é a minha primeira palavra sobre serviço nessa noite. Jesus ele foi ao mais profundo nível de serviço quando ele se entregou por mim e por você. E quando ele se entregou por mim e por você, ele se apresentou diante de um tribunal. E nesse tribunal estava todo o meu pecado e todo o seu pecado, e Jesus se colocou naquele lugar e ele disse: eu sou o servo que vou viver em função dessa pessoa, e todos os pecados que ela pagou, que ela cometeu, estão pagos pelo meu sangue. O servo justo que Isaías anunciou aqui, que levaria toda a minha iniquidade, toda a iniquidade de todos os povos, era Jesus. E quando nós vemos o que Jesus fez, ele apresentou qual era o propósito da sua vida e da sua morte. Isso é tão difícil, isso foi tão difícil ser compreendido pelos judeus e talvez seja tão difícil de ser compreendido por muitas pessoas aqui nessa noite. Porque quando nós vemos o profeta Isaías, ele disse ali em Isaías 53, capítulo 5 e capítulo 6, ele diz que: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O propósito de Jesus na humanidade foi cumprir o mais alto nível de serviço ao próximo. O propósito de Jesus é esse: cumprir o mais alto nível de serviço por mim e por você. E qual foi esse nível de serviço, meu irmão, minha irmã? Foi se entregar completamente, foi se entregar incondicionalmente, foi viver uma vida totalmente com o interesse de fazer com que eu e você entendêssemos do amor de Deus por nós. Feito essa introdução, Jesus ele disse: precisamos imitá-lo. Feito essa introdução de qual foi a vida de Jesus, meus irmãos, Jesus ele disse: me imitem. Eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo, eu vivi, eu passei por tudo aqui, e agora vocês podem olhar para a minha vida e podem me imitar. E por isso que quando nós estamos aqui nessa noite, nós precisamos olhar qual foi o estilo de vida e de serviço de Jesus. E como isso se aplica na minha vida, na minha igreja, na minha família, e no dom e no propósito que Deus tem confiado hoje sobre mim. E é sobre isso que eu quero compartilhar. O primeiro princípio que eu penso que nós precisamos compreender nessa noite é de que servir na perspectiva do reino de Deus é termos um coração de servo. Um coração de servo. Servirmos na perspectiva do reino de Deus começa no nosso coração. Antes de nós demonstrarmos qualquer tipo de atitude exterior, ele passa por como está o nosso coração. Como eu olho para tudo aquilo que Deus tem confiado na minha vida, e como está esse meu coração. O texto de Marcos, capítulo 9, versículo 35 e 37, diz que: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles,
pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. É muito interessante você pensar que o original, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e quando nós lemos essa palavra servo, ele traz uma expressão chamada diácono. E nós conhecemos aqui como batistas, os nossos diáconos, temos muitos diáconos aqui presentes. E tantas vezes nós achamos que os diáconos se referem a um nível de liderança na nossa igreja, de pessoas que visitam, que oram, que intercedem, que preparam a ceia, que auxiliam os pastores e que servem de tantas outras formas. E todas as vezes que a igreja torna aquilo que não é um cargo, aquilo que não é uma posição hierárquica, toda vez que a igreja torna isso como um título, a gente institucionaliza aquilo que nós não podemos institucionalizar. Isso daí é para o diácono ali, irmão José Mariquito, irmã Lourdes fazer. Não, isso daí é para o diácono Naldo e a Sueli fazerem. Todas as vezes que nós transferimos isso, nós estamos saindo de um lugar onde Deus nos colocou para exercer os dons e os talentos e servirmos. Queridos, esse texto aqui, Jesus ele está falando, se quem quiser ser o primeiro, será o último, e servo, ou seja, diácono. Então eu quero declarar nessa noite, que todas as pessoas que estão aqui, são diáconos em nome de Jesus, amém? Então todas as vezes que você fala assim, não, isso é serviço para um diácono, você vai falar, isso é serviço para mim. Porque servir é algo que o Senhor nos chamou e nos comissionou. E quando nós olhamos para a essência dessa palavra, nós vemos que o diácono é aquele que executa pedidos, é aquele que serve, é aquele que está ali à disposição de cuidar aquilo em prol do outro. É aquela pessoa que está com o coração inclinado a servir sem nenhum interesse. O que Jesus faz aqui, quando ele fala de diácono, ele aponta para uma criança. Queridos, não existe maior expressão de pureza, de amor do que uma criança. Não existe. A criança, ela consegue mostrar para a gente o valor de coisas tão simples. A criança consegue valorizar momentos tão simples, a criança consegue nos servir de forma tão simples e despretensiosa, e é esse coração que o Senhor está falando. E é interessante você entender que quando o Senhor ele nos aponta aqui, o serviço, é algo muito interessante você perceber que várias vezes, no Evangelho, ele também aponta sobre sermos servos. Olha só que coisa interessante, em Mateus capítulo 20, versículo 26, quando nós lemos assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva, diácono. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Esse ministro aqui também é diácono. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, quando nós lemos ali, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quais crestes? Servos diáconos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros aqui é diácono. Efésios capítulo 3, versículo 7, do qual foi constituído ministro conforme da graça de Deus, diácono. Então todas as vezes que nós vemos que nós somos constituídos ministros para manifestar a graça, ministros para libertarmos, ministros para falarmos do amor de Deus, nós estamos sendo diáconos, bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Gente, se você não se empolga com isso, é porque você não entendeu. Jesus, ele te deu um chamado para você ser ministro, diácono, aquele que vai apresentar qual é o propósito da vida e da morte de Jesus para todas as pessoas. Seja pelo dom que você tem,
seja pela forma, seja pela habilidade que você tem, Ele está dizendo: eu estou te dando, eu estou te comissionando para você ser um ministro de uma nova aliança, você ser o meu diácono, você servir com aquilo que eu tenho te dado. E o primeiro lugar começa em nós mudarmos o nosso coração. Mudar o nosso coração, queridos, diz respeito a entendermos o que é ser um servo. Mudarmos o nosso coração diz respeito a nós entendermos o que é ser um servo. A gente vive num tempo em que o termo para qualquer pessoa que atua tem sido voluntário. E não há nenhum problema nessa expressão. Não há nenhum problema se nós usarmos essa expressão só mesmo de uma forma contemporânea, né, Sandra? Se nós usarmos de uma forma contemporânea, tudo bem, você é voluntário, eu sou voluntário atuando nisso daí, só que quando você entende aqui o verdadeiro significado da palavra voluntário, ele fala que é alguém que se compromete a fazer um trabalho, mas pode não ter a obrigação de fazer, ele faz quando ele quer, ele faz dentro da sua disponibilidade. E quando você coloca numa comparação entre servos e voluntários, não existe nenhuma possibilidade dos dois caminharem juntos. Se você olha para o exemplo de Jesus, ele sempre colocou o outro em primeiro lugar. Se você coloca ali o exemplo de Jesus, no seu momento mais angustiante da vida dele, do ministério dele, ele olhou e falou: Pai, está doendo, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O nível mais profundo de serviço e de entrega por um propósito foi o nível de Jesus. Ele abriu mão completamente da sua vida para que a mensagem, para que o propósito não deixasse de cumprir. E quando a gente olha, eu não posso ser voluntário para compartilhar a mensagem do reino de Deus. Eu não posso ser voluntário, Ludi Anderson. Eu não posso ser voluntário. Quando Deus me chama a ser alguém que vai levar a palavra dEle, que vai entrar nos lugares, que vai compartilhar do amor dEle, que vai ser usado poderosamente com dom, com talento e com propósito, eu não posso dizer: Senhor, eu sou um voluntário, sabe? Talvez um dia você esteja de férias num lugar e Deus coloca alguém ali na sua frente para você compartilhar do amor dEle, e você fala assim: Senhor, eu estou de férias, deixa eu voltar, semana que vem eu falo. Não existe isso no reino. Quando nós falamos do reino, nós precisamos entender que o nosso coração precisa mudar. O segundo propósito, nós precisamos servir com amor. Então o primeiro é um coração de servo, e o segundo é servir com humildade e com amor. Servir com humildade e com amor. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, diz uma citação muito linda aqui de Paulo, e eu quero ler com vocês, que ele fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a humildade de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a mim em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aleluia! Aleluia! Paulo fez aqui uma carta que é um manual de como nós devemos entender essa mensagem e colocá-la em prática. Ele nos diz aqui claramente que nós precisamos entender que o amor ao próximo é a expressão mais real que nós precisamos entender. Jesus, todas as vezes que ele foi criticado pelos religiosos, todas as vezes que ele entrava nos ambientes, ele olhava para a necessidade das pessoas. Todas as vezes que nós vemos Jesus entrando nos lugares, sendo chamado, seja no casamento em Caná da Galileia, seja ali na casa da sogra de Pedro, seja com Jairo, seja na mulher do fluxo de sangue, seja em qualquer episódio, ele nunca focou nas circunstâncias, na escassez, naquilo que ele não tinha, qual era a dificuldade, na sua reputação, mas em qual é o propósito que o Senhor tem aqui na minha vida para essa pessoa. E isso me diz muito, queridos, isso me diz muito sobre um olhar espiritual que nós precisamos ter sobre o serviço que Deus nos confia. E serviço, meus irmãos, podem ser desde tudo aquilo que nós atuamos aqui como igreja, seja aqui na nossa recepção, no nosso estacionamento, na integração, os nossos diáconos ministrando para crianças, seja o que for, mas também diz respeito ao serviço que Deus confia na sua vida amanhã a partir das 8 horas da manhã. Porque não existe separação. Jesus, ele não exerceu o ministério dele numa sinagoga ali, que separava homens de mulheres e crianças. Jesus, ele exercia o ministério na mesma forma que ele estava na sinagoga e na mesma forma como ele estava nas ruas, com o mesmo olhar. Ele olhava da mesma forma por um líder da sinagoga, da mesma forma ele olhava para aqueles mais ricos e da mesma forma ele olhava para os mais humildes. Esse é o nosso olhar. Tantas vezes a gente paralisa diante de uma situação que Deus tem colocado diante de nós. Talvez Deus vai te chamar para você servir aqui na nossa igreja, e nós precisamos muito. Talvez você fale: pastor, eu vou servir no ministério infantil, eu vou pastorear aqui a nova geração de meninos e meninas, crianças, juniores. Pastor, eu quero ser professor da EBD, eu quero ser um líder da adoração. Isso tudo é muito bom. E é útil para o Senhor, você está adorando o Senhor com tudo isso. Mas o Senhor também quer que você seja um bom diácono da sua profissão, da sua família, dos dons, dos recursos que você tem. O Senhor, ele quer usar a sua profissão ali na segunda-feira, para ser o lugar onde oportunamente você vai olhar para uma pessoa e você vai poder olhar com outros olhos a necessidade espiritual dessa pessoa. Não importa a condição dela, não importa se ele é um chefe seu e alguém numa posição hierárquica muito maior ou alguém muito abaixo de você dentro do seu contexto profissional, o Senhor, ele quer nos usar em todos os lugares. A gente precisa romper com isso, queridos. O reino de Deus, ele vai crescer quando nós olharmos nessa perspectiva de que todos necessitam do amor e da graça de Deus. E se não for por mim e por você, por quem será? Esse é o nosso compromisso. Eu creio que se aqueles discípulos, eles não fossem bons mordomos e bons diáconos da mensagem, nós não teríamos essa mensagem hoje. Se eles fossem apenas guardiões de algo para eles, nós não teríamos essa mensagem hoje. Primeiro princípio, termos um coração de servo. O segundo, servirmos com amor. Entendermos que o propósito do serviço é dar a vida pelo outro, como Jesus fez. E por último, o serviço no reino de Deus é um serviço integral.
servir integralmente. E 3 pontos me destacam no serviço integral, tomando como exemplo a vida de Jesus, que foi o seu autossacrifício, a busca interesseira e um serviço abnegado. O autossacrifício de Jesus, nós vemos aqui a partir do versículo 32 ao versículo 34, quando nós lemos aqui que Jesus recebeu aqueles homens que eram amigos e pessoas próximas a ele, nesse caminho, e ele falou bem assim: olha, tudo bem, vocês estão caminhando aqui comigo, mas o meu último nível de serviço vai ser me entregar até a morte por vocês. E eu fico pensando: Senhor, será que eu estou disposto a isso? Hoje à tarde, quando eu estava lendo, eu parei nesse ponto. Preciso ser bem verdadeiro com vocês. Parei nesse ponto. E eu falei: Senhor, dura é a tua palavra. Caminho estreito. Porque, queridos, o autossacrifício é eu ter condições de olhar para a dor do meu irmão, para a necessidade da pessoa, que o Senhor me abre os olhos e abrir mão de todo o preconceito que eu possa ter daquela pessoa, de tudo aquilo que possa ser um bloqueio para que o Evangelho chegue até aquela pessoa, de tudo aquilo que Deus tem confiado sobre a minha vida, todo o tempo, todos os recursos, e falar: Senhor, eu escolho servir integralmente, para que o teu propósito se cumpra na vida dessa pessoa. Esse é um nível de sacrifício que Jesus viveu. Ele foi num nível tão profundo que ele falou bem assim: eu dou a minha vida por vocês. Servir de forma integral é ir nesse último nível. Servir de forma integral, quando nós lemos aqui, a partir do versículo 35, não é uma busca interesseira, como Tiago e João, possivelmente aqui estimulados pela sua mãe, Salomé, né, o texto de Mateus fala muito sobre isso aqui. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele perguntou: o que quereis que vos faça? Permite-nos que nos sentemos à tua direita e à tua esquerda. E sabe, irmãos, hoje esse sentar à direita ou se sentar à esquerda diz respeito a posições, diz respeito a status, diz respeito a algo que na nossa sociedade a gente precisa compreender que é algo tão difícil de abrir mão. A gente precisa entender que é algo muito difícil. E tantas vezes eu e você somos levados a esse lugar, somos pressionados a esse lugar, e todas as vezes que eu estou mais preocupado com a minha posição, com o meu status, com a minha reputação, eu deixo de servir o outro. Todas as vezes que que o Espírito Santo de Deus te lembra, te confronta sobre algo que você precisa servir naquele momento, e você se preocupa com posição, com status e com reputação, você deixa de cumprir o propósito dele. Por isso que o Senhor, ele falou isso. E o serviço abnegado do Senhor, esse serviço que é um serviço que renuncia às suas próprias vontades, é um serviço que não está ali buscando os seus próprios interesses, é um serviço que não está ali interessado na sua reputação, naquilo que as pessoas vão falar, naquilo que as pessoas vão comentar sobre você, mas é algo muito mais profundo. E nessa noite, esse é o convite de Deus para mim e para você. O convite do Senhor para nós nessa noite é um convite para nós entendermos que o ministério de Jesus foi um ministério baseado no serviço. Se você perguntar por que Jesus morreu, viveu e morreu, se resume: porque ele veio para servir.
Por que Jesus veio aqui neste mundo? Ele veio para servir. Por que Jesus morreu? Para servir. Como servo justo, aquele que nos justificaria num ponto mais profundo. E pode ir para o último slide aí, queridos. João capítulo 13, versículo 35, ele traz uma expressão, queridos, que para mim é a nossa maior motivação nessa noite. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você pode responder isso, repetir isso comigo, numa só voz? Com isso, todos. Ser discípulo de Jesus não é sair daqui nessa noite com a camisa, eu sou PIBJC. Não é colocar um adesivo no seu carro. Não é mudar a foto do perfil do Instagram. Mas era viver uma vida como Jesus. Um coração, começa pelo coração. Qual é o meu coração? Como é que meu coração está disposto a sair daqui nessa noite? Se isso mudar no seu coração aqui nessa noite, meus irmãos, a mensagem já valeu a pena. Se você sair daqui nessa noite entendendo que Deus ele quer mudar primeiro o seu coração, e que Ele quer que você sirva a Ele, e servir, meus irmãos, é servir com humildade e amor, e servir de uma forma integral. Feche seus olhos. Eu queria fazer alguns apelos nessa noite. O primeiro apelo que eu quero fazer aqui é por salvação. Talvez você entrou aqui nessa noite, convidado por alguém, ou talvez veio sozinho. E até nessa noite você achava que Jesus era uma religião, uma lista de obrigações, e que Jesus foi apenas um grande profeta, que viveu aqui há mais de 2000 anos atrás, com muita sabedoria, deixou muitos ensinamentos e morreu. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que você talvez conhecia da letra, Ele é vivo e Ele está aqui. E não somente está aqui, Ele está aqui para te dizer que Ele te ama. E não somente está aqui e Ele quer dizer que te ama, mas Ele quer dizer que tudo aquilo que Ele viveu foi por servir a você, para que você tivesse o perdão dos seus pecados, e para poder te dar uma vida eterna, e para te chamar, para que através da sua vida, você possa servir, e encontrar um propósito. Talvez você entrou aqui falando, eu preciso de um propósito de vida, e eu estou aqui para te dar um propósito de vida, servir aos outros. Feche os seus olhos aí, eu quero fazer uma oração, e se assim você quiser fazer essa oração comigo, você pode repetir aí no seu lugar, e assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado porque eu entendi nessa noite, que o Senhor morreu por mim, e eu abro meu coração, e eu te peço, vem morar em mim, muda a minha vida, e me dá a eternidade, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, se você orou essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, vem morar em mim, eu abro o meu coração, levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Todos nós estamos de olhos fechados. Se você orou nessa noite pela primeira vez, dessa forma, levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Temos alguém aqui na frente, tem uma moça aqui com a mão levantada, à minha direita aqui também, Deus te abençoe, à minha direita aqui na frente. Temos mais alguém? Nessa noite o Senhor Ele veio aqui para poder te dizer isso: eu vim morar na sua vida, eu morri, e eu vivi essa vida para servir a um propósito, que era te dar a vida eterna. Mais alguém, queridos?
Essa é a sua oportunidade nessa noite. O Senhor está aqui para que essa mensagem chegue ao seu coração, para que você possa entender verdadeiramente que o Senhor não te chama para uma religião, o Senhor te chama para um relacionamento. O Senhor não te chama para uma lista de obrigações, mas Ele te chama para um relacionamento individual, no qual Ele mesmo estará se relacionando com você. Levante uma de suas mãos, ali no meu fundo, ali à minha esquerda, uma pessoa. Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Alguém vai chegar perto de você, e nós vamos orar. E o meu segundo apelo, nessa noite, é por você. Você já está caminhando com Jesus, já está na presença do Senhor há muito tempo, mas talvez você não entendeu ainda o que é ter um coração de servo, o que é servir de forma integral ao Senhor, e o que é servir com humildade e com amor. Talvez você tenha sido ferido. Enquanto eu orava essa tarde, o Senhor me trouxe pessoas que passaram por experiências religiosas e que foram feridos por instituições, por relacionamentos, por líderes, e isso bloqueou o seu coração, e você fala: pastor, não quero fazer mais nada, não quero servir, não quero fazer mais nada, quero só esquentar banco. E o Senhor, Ele muda o seu coração nessa noite. Ele está falando: não, você não entendeu nada, eu estou te chamando para você servir com a sua vida, com tudo aquilo que você é, porque esse é o propósito para o qual eu te criei. Se nessa noite você está fazendo essa oração e você está dizendo: Senhor, eu quero me colocar como um farol, eu quero me colocar aqui realmente como uma ponte sobre a vida de pessoas, eu quero me colocar como um abrigo no deserto, eu quero me colocar como alguém que pode ser usado pelo Senhor, como alguém que o Senhor vai falar bem assim: vem, e eu vou falar: eis-me aqui, eu estou à sua disposição. Se você quer fazer essa oração, coloque-se de pé, que nós vamos orar agora. E essa oração é uma oração de um posicionamento, não para uma liderança, mas é uma oração em que você está se posicionando para o Senhor, falando: Senhor, eu quero servir, seja aqui na PIBJC, nos ministérios, eu quero servir com a minha profissão, eu quero servir olhando para a minha família, com o olhar de um lugar que o Senhor quer me usar poderosamente, um lugar onde o Senhor deseja que os meus lábios se abram, um lugar onde o Senhor deseja que eu me posicione, um lugar onde eu possa olhar para minha esposa, para os meus filhos, como aqueles que são os primeiros para os quais o Senhor deseja que eu ame e sirva. Se você quer fazer essa oração, coloque-se de pé, e eu vou orar por você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, e nós entendemos, ó Pai, nós entendemos, Deus, que a Tua mensagem para as nossas vidas foi de serviço. Nós entendemos, ó Pai, que o Teu propósito anunciado ali através do profeta Isaías foi ser um servo justo. O servo justo que viveu uma vida em prol do outro. Um servo que olhou para as necessidades do outro, um servo que amou ao outro profundamente. Um servo que amou tanto, que morreu por nós. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, nós entendemos que ali se cumpriu a maior expressão de serviço por nós. E obrigado, Jesus, porque o Senhor viveu tudo isso de forma íntegra e integral, e nos deu o exemplo. E nós te pedimos uma capacitação nessa noite. Senhor, muda o nosso coração. A começar, ó Deus, no nosso coração, muda o nosso coração, para que nós possamos entender, ó Deus, o que é servir no reino de Deus. Servir no reino de Deus não tem a ver com uma posição de inferioridade. Servir no reino de Deus não tem a ver com uma posição hierárquica. Servir no reino de Deus não tem a ver com um título.
Servir no reino de Deus tem a ver com o nosso chamado. Ó Pai, nós te pedimos isso, ó Pai, nos ajude a entender isso, ó Pai, muda o nosso coração. Todas as vezes que o Senhor nos chamar para servirmos, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no trabalho, seja no ministério, seja na sociedade, nos ajude a olhar o Teu propósito em todas as coisas, ó Pai. Quando nós formos chamados, ó Pai, nos ajude a termos humildade e amor, ó Pai. Assim como o Senhor teve, ó Pai, ao ponto de lavar os pés dos discípulos, ó Pai, e eles não compreenderem porque o Senhor estava fazendo aquilo, ó Deus. Nos ajude a entender, ó Pai. E eu te peço, nós não queremos, ó Deus, ser servos apenas aos domingos, das 18 às 20h30, mas, ó Deus, nós queremos ser servos integrais. De forma integral, ó Pai, nós queremos te servir, ó Pai. Então, Deus, nós queremos enviar nessa noite missionários e missionárias, homens e mulheres, que sairão, ó Deus, pela porta deste centro de celebrações, impactados pelo Teu amor, ó Pai, e a partir de agora, Deus, eles vão compartilhar o Teu amor, ó Pai. Eu oro a Deus para que pessoas aqui possam começar a ter um olhar de misericórdia sobre pessoas que às vezes elas olhavam de forma natural e agora elas vão olhar com o Teu olhar, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, muda o nosso olhar, para que a gente possa olhar, ó Pai, para cada uma das pessoas, como o Senhor as vê. Nós te pedimos isso, para que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode se assentar, Deus te abençoe. E agora, como um passo dessa decisão sua de ficar de pé, ou mesmo você que não ficou de pé, nessa noite nós temos um momento ali, aqueles balcões que estão ali atrás, são os balcões dos ministérios. Nós temos o ministério Mini, comunicação, integração, intercessão, células, ação social e música. E lá no final temos o encontro com Deus. Então, se você nessa noite, chamado por Deus para servir, deseja se integrar a uma dessas equipes, aproveite esse momento. Você vai procurar um desses balcões e você vai falar assim: eu quero servir. O que eu posso servir nesse ministério? Você vai deixar o seu nome ali e os irmãos vão entrar em contato com você nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé e eu quero orar para a gente poder encerrar o nosso culto nessa noite. Nós temos lá fora cantina dos adolescentes. Temos lá cachorro-quente, empadão, caldo verde, bolo. Então, essa cantina é em prol do retiro dos adolescentes. Se você puder, fique um tempinho ali, coma, compartilhe de um tempo de comunhão, que você vai estar abençoando a ida de vários adolescentes para o nosso retiro. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te oferecemos, ó Deus, este culto, entendendo, ó Deus, que o nosso propósito aqui, Deus, foi de te adorar, apresentar as nossas orações, as nossas petições, e também, Deus, receber da tua porção, daquilo que o Senhor tem para nós. Te honramos, ó Deus, nessa noite, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, aqui neste lugar, e espalhado por toda a terra, até a volta de Jesus. Amém. Deus te abençoe, mas antes de você ir embora, cumprimente pelo menos 3 pessoas aí, desejando a paz de Jesus. Você que é o nosso visitante, nós temos uma sala VIP, que fica ali no meu final, ali à direita, e nós temos uma lembrança para você, você que é o nosso visitante. Você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. Se você tomou alguma decisão, compartilhe conosco aqui, nós queremos te conhecer. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.